Você já se imaginou correndo 42 quilômetros sem parar? Para muitas pessoas isso parece ser meio impossível, uma coisa totalmente fora do comum. Mas eu vim aqui te falar nessa live, nesse vídeo, que é muito possível e isso está muito mais perto do que você imagina. Que existe um caminho para você chegar nessa maratona, mesmo que você esteja do zero, mesmo que você seja sedentário, mesmo que você já esteja treinando e ainda não faz distâncias assim tão longas, né? Ainda faz 5 ou faz 10. Existe um caminho para você chegar nos 42 quilômetros, correndo bem, tá? Isso pode parecer meio, não, você está de brincadeira, professor. Mas isso é verdade, é o assunto da live de hoje. Eu vou te mostrar qual é esse caminho, como é a preparação, se você tem o desejo de um dia poder correr uma maratona, né? Muitas vezes isso é mais do que você acredita que consegue, mas minha missão aqui é te falar que você pode correr muito mais do que acredita que consegue. E não só falar, mas te mostrar isso, te mostrar como é o caminho, como fazer para conseguir isso, fechou? Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e igual eu te falei aqui que a minha missão é te mostrar que você pode correr muito mais, seja 5, 10, 21, 42, e hoje a gente vai falar especificamente da distância de 42 quilômetros. 42 quilômetros é uma distância longa, né? Geralmente se a gente for andar de carro, 42 quilômetros é quase uma viagem, né? Porque demora. E imagina, né, correr 42 quilômetros. Era uma coisa que eu não imaginava eu fazendo, né, quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr eu fazia 10 quilômetros, já era uma distância boa, né? Mas eu não imaginava que eu conseguiria correr mais do que 10 quilômetros. Era impossível para mim, né? Eu via que mais pessoas corriam distâncias maiores, né? Eu via pessoas correndo 21 quilômetros, 42 quilômetros E o que eu pensava? Eu pensava que aquelas pessoas tinham uma genética favorável para correr longas distâncias, né? Que como eu me cansava muito naquilo que eu fazia, que era 10 quilômetros, né? E fazia treinos de 6 quilômetros, 7 quilômetros e era muito difícil lá quando eu comecei a correr, eu achava que realmente para mim não era, eu não fazer distâncias longas assim não era uma coisa para mim, né? Mas qual foi o ponto de virada, o ponto onde eu descobri que eu podia correr muito mais e quando eu comecei a correr muito mais? Foi quando eu fazia o curso de educação física, né, na faculdade, e eu fui fazer um curso para ser treinador de corrida e eu vi que existia uma metodologia de treino, né, para correr cada vez mais, distância cada vez melhor. E não só isso, mas daí eu comecei a fazer estágio numa academia aqui de Curitiba, num grupo de corrida onde tinham várias pessoas que corriam longas distâncias e eu comecei a conviver entre eles e comecei a ver que isso era possível. E comecei a treinar para isso, né? Então, imagina, antes de fazer uma maratona, de fazer 42 quilômetros, eu fiz uma prova maior ainda, eu fiz uma prova de 55 quilômetros. Eu nunca tinha feito uma prova de 42, fiz uma de 55. Isso treinando do jeito certo. Depois que eu fiz a minha primeira maratona de 42 quilômetros. Mas assim, foi em pouco tempo que eu descobri que eu conseguia correr mais, comecei a treinar certinho, que eu vou falar um pouco mais como é o treinamento aqui nessa live, que eu consegui lá em 2011 fazer a minha primeira maratona. Minha primeira maratona foi a maratona de Lisboa, que foi em dezembro de 2011, tá? Vamos lá então, vamos conversar? Eu quero saber de você que está ao vivo aqui. Você já correu uma maratona? Você quer correr uma maratona? Você está inscrito para uma maratona, 42 quilômetros? Ou você acha que não é possível fazer uma maratona? Já manda aqui nos comentários, você que está assistindo, eu quero saber um pouco mais de você e vamos conversar aqui, tá bom? Eu vou colocar, mande a sua pergunta, vai mandando as suas perguntas aí, que esse é um bate-papo, não só sobre maratona, sobre corrida como um todo, então fique à vontade para perguntar, tá bom? A gente tá aqui para bater um papo. Tamo junto? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá, então deixa eu só deixar aqui escrito para você mandar uma pergunta. Show de bola. E vamos lá, né? Acho que o primeiro passo, né, para a pessoa correr uma maratona é ela começar a acreditar que isso é possível. Só que isso, muitas vezes, não vai acontecer quando você está começando a correr, quando você está num início, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Vitória. A cada dia tenho mais acreditado que seja. É exatamente isso que eu quero falar aqui agora. Eu vou dar o exemplo da Vitória, que está aqui ao vivo. Ela começou a correr no ano passado, em outubro, se eu não me engano, ou um pouco antes, agosto, né?
mas já foi no segundo semestre do ano passado. E ela não conseguia correr 1 quilômetro continuamente, né? E quando a pessoa não consegue isso, ela nunca vai se imaginar correndo 42 quilômetros, né? Às vezes ela não se imagina nem correndo 5. Por quê? Porque ela está distante disso. Então é óbvio que quando a gente corre pouco e é difícil, né? Igual ela não conseguia correr 1 quilômetro porque já era difícil, ela sofria para isso, né? Aquilo se torna uma coisa, eu nunca vou conseguir fazer, né? A pessoa nunca na cabeça dela vai se passar que isso seja possível. Só se ela tiver uma cabeça muito boa. Só que ela já vai ter que ter clareza que existe um caminho para chegar até lá. E geralmente as pessoas que estão começando a correr, elas não sabem que existe um caminho para chegar até lá, né? O meu papel aqui te mostrar que é possível, tá? Então você que está assistindo aqui, você vai ver que existe um caminho. Mas assim, ela não sabia. E é o que acontece com a maioria das pessoas. O que aconteceu? Vamos lá, olha o processo. Aos poucos, ali já em novembro de 2011, ela fez os primeiros 5 km dela, né? E já em dezembro fez outra corrida de 5 km e já começou, no começo de 2023 já estava correndo 10 km, né? E ela segue o processo bem bonitinho e já está treinando, já fez uma prova de 15 km, super difícil, com muita subida e descida, e já está inscrito para uma prova de 21 km para o final desse ano, né? E, de acordo com todo o processo, vem a frase que ela escreveu aqui, ó, cada dia tenho mais acreditado que seja. Por quê? Porque ela está treinando, ela está com um condicionamento muito melhor, tá? Em menos de 1 ano de treinamento, ela já tem um condicionamento que ela já vê muita possibilidade de fazer uma maratona. E muitas vezes ela vê pessoas que talvez estejam menos preparadas que elas fazendo uma maratona, tá? E daí isso traz o quê? Traz, opa, pra mim isso é possível, né? Então ela começa a acreditar. Então o que provavelmente ela vai fazer? Ela vai fazer 21, talvez vai fazer mais provas de 21, ou talvez já vai engatar numa maratona. Por quê? Porque ela viu que é possível. Só que não é só ela ver, né, que isso é possível. Ela tem que seguir um caminho, como o caminho que ela seguiu para ela evoluir tanto na corrida, que foi orientação. Desde quando ela começou a correr, ela começou a treinar com orientação, com a minha orientação. Ou seja, o motivo dela ter evoluído tão rápido e tão bem, né? É por quê? Porque ela sempre teve o treino correto para ela fazer. Ela sempre teve o treino correto. Ou seja, ela em 5 semanas lá, em 6 semanas, fez os primeiros 5 km dela, quando ela não aguentava correr 1 km. Depois ela foi para os 10, daí agora fez os 15, daí vai para o 21. Então, em menos de 1 ano, ela consegue toda essa evolução. Toda essa evolução. E o que acontece com a maioria das pessoas? É continuar correndo, né, do jeito que corre, ou começar e parar, né, e só sair para correr e treinar sem orientação. É claro, para esse tipo de pessoa vai ser impossível correr qualquer distância maior, porque ela nunca sai do lugar, porque ela sempre está correndo, sofrendo e tal. Então o grande segredo aqui para você correr distâncias maiores, pensando até numa maratona, 42 km, é você ter um treino orientado para chegar até lá. Só que vamos perceber uma coisa aqui. Você percebeu no exemplo da Vitória que ela alcançou algumas etapas antes de chegar numa maratona? Se bem que ainda ela não chegou numa maratona, mas ela está no caminho, ela já vê a possibilidade. O que é o grande passo para ela conseguir. E eu sei que ela consegue. Primeiro foi fazer os 5 km. Só que depois não já foi pular para os 10. Foi melhorar esses 5 km. Né? Foi correr um pouquinho mais rápido, que o primeiro 5 km não foi tão rápido. E é assim, é normal. Você vai fazer o primeiro, na primeira vez não vai ser tão bom. Depois você tem que treinar para melhorar. Ela melhorou a velocidade dela, melhorou o condicionamento dela. Opa, agora está mais preparada para fazer 10 km. Fez 10 km pela primeira vez. Depois melhorou esses 10 km. Daí ela está mais rápido para uma distância maior. Opa, agora é hora de fazer distâncias maiores. Foi lá para uma prova de 15 km e fez muito bem. Opa, então tá super preparada para agora, para esse ciclo de uma meia maratona, que vai ser daqui a 3 meses, 4 meses, né? Ou seja, ela está cumprindo com os pré-requisitos, com as etapas que devem ser cumpridas para chegar numa maratona. E é assim com você também que está aí do outro lado. Se você quer fazer uma maratona, bom, eu não sei qual ponto que você está agora. Se quiser, me escreve nos comentários. Vocês estão muito quietinhos aí. Escreve no comentário quanto que você está correndo hoje. Dá para eu te mostrar qual é o caminho para você fazer uma maratona. Mas o caminho é simples, é o que eu estou te falando aqui. É você conseguir já fazer uns 5 km correndo bem, tá? E o bem, vamos falar aqui, um mínimo aí que você tem que estar fazendo nos 5 km é por volta de 30 minutos ou abaixo disso, tá? Se você faz 5 km para 35 minutos, vamos supor,
a gente vai ter que melhorar esses 5 km antes da gente subir para distâncias maiores, senão você vai sentir muito desconforto em distâncias maiores, tá? Ah, mas tá difícil e tal. Existe o caminho para você melhorar, é o treinamento, é o que eu oriento os meus alunos, tá? Então fica tranquilo que existe isso e não é tão difícil de chegar, tá bom? Vamos lá. Depois, que já está correndo 5 km bem, você vai ter mais conforto para fazer os 10 km. Dos 10 km você vai estar correndo aí. Se estiver correndo 10 km para baixo, de 1h05 aí, opa, já tá legal para fazer uma distância maior, tá? Só que depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que 1h05 nos 10 km vai precisar desenvolver muito mais. Eu vou falar, não, peraí, vamos fazer 10 km para baixo de 1 hora. Porque tem pessoas que tem que ter um melhor condicionamento, tem pessoas que não o melhor condicionamento, o melhor tempo. Por quê? Porque tem idade, se a pessoa tem uma idade maior, os tempos vão ser maiores, tá? Se a pessoa tem um peso maior, os tempos vão ser maiores. Então, depende muito de pessoa para pessoa, tá bom? Então, para uma pessoa que quer fazer uma maratona, ela não pode se basear só no tempo. Por isso que é importante ter um acompanhamento, porque eu como treinador sei, opa, agora você está preparado para subir a tua etapa, né? Para fazer mais. E o que acontece quando você pula etapa? Quando você já vai para o 21 antes de estar preparado para ele. Você tem uma grande chance de lesão, você sofre muito no seu treinamento e talvez, vamos supor, tem muita gente que vai para a maratona sem estar bem treinado para a maratona, sem ter cumprido em todas as etapas, vai lá e vai sofrer e vai caminhar muito mais do que correr, principalmente depois da metade da prova, e não vai ser uma experiência tão legal, vai ser uma experiência meio sofrida, tá? Qualquer um consegue correr uma maratona hoje. Se você que está assistindo aqui, você consegue fazer 42 km, tipo hoje. Se você sair agora para a rua, você consegue fazer 42 km. Claro que pode envolver caminhada, às vezes uma corrida muito leve, só que você vai terminar totalmente quebrado. Você vai ficar completamente aí cansado, vai ser realmente uma coisa muito difícil para o seu corpo. Por isso que existe a preparação para esses 42 km. E você tem que passar por essa preparação, tá bom? Como que é o preparo, né? Então, ao longo do tempo, você vai passando pelas etapas de 5, 10, 21, você tem que ir aumentando a sua quantidade de corrida, a quantidade de quilômetros que você corre, por exemplo, na semana, tá? Então, se você está treinando por uma maratona, você tem que estar correndo mais do que 40 quilômetros na semana, pelo menos mais do que 4 treinos ou mais na tua semana de corrida, tá? Então, com 3 treinos na semana até dá para fazer, mas você não chega tão preparado. Então você tem que passar por etapas onde você treina 3 vezes na semana e menos que 40 km na semana, que é nos 5, que é nos 10. Chegando nos 21 você já tem que treinar mais para aguentar bem. E nos 42 você já vai ter que estar treinando esse tanto, de mínimo aí 4 vezes na semana, mínimo de 40 km na semana. Quanto mais experiente, né, melhor tá fazendo mais quilômetros na semana. Por quê? Porque terão treinos aí de 20 e poucos quilômetros, treinos até de 30 quilômetros, dependendo aí da tua preparação. Então, teu corpo tem que estar preparado para essas distâncias maiores, porque você tem que treinar distâncias maiores para fazer uma distância grande de uma maratona, tá bom? Pessoal, como é que tá aí? Eu não paro de falar, ninguém tá comentando nada. Eu quero saber qual que é a tua dúvida. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. A Priscila, a Pri, me conta, você quer fazer uma maratona um dia? A Pri tá aqui, a Vitória falou que tá acreditando cada vez mais. A Eliana tá aqui também, eu sei que ela tá inscrita pra Maratona de Curitiba. Já vão aproveitando e mandando as dúvidas de vocês. A Geni, eu quero ver você fazer uma maratona um dia, hein? Me conta se você quer fazer. Thaís, Rogéria, Viviane, me falem aí se vocês pensam de fazer uma maratona, qual que é a dúvida aí que vocês têm, dificuldade, já manda aqui nos comentários que eu tô aqui pra conversar com vocês, tá bom? Eu quero muito aproveitar que tem poucas pessoas aqui que eu consigo tirar a dúvida de cada um, consigo mostrar o caminho de cada um aqui, tá bom? Mas de maneira geral, eu falei aqui que existe uma maneira de se preparar, tá? A maratona, você precisa de tempo de preparo, por exemplo, os treinos, terão vários treinos aí que vão demorar mais de 1 hora, terão treinos de 2, 3 horas, né? Mas o treino mais longo da semana aí vai ser isso, então você tem que ter aí separado um tempo maior para treinar. Se tua rotina tá muito difícil, vai ser difícil treinar para uma maratona, tá? Porque é mínimo de 4 treinos de corrida na semana, então é uma dedicação muito maior. Hoje, para quem treina 3 vezes na semana, não é tanto, mas para treinar para uma maratona tem que treinar mais, então você tem que encaixar mais tempo de treino,
tá? É um treinamento que você tem que levar muito mais a sério do que treino para 5 e 10 quilômetros, tá? E não envolve só o treinamento de corrida. É bom também ter um treinamento de força, fortalecimento, tá? Para o corpo estar mais forte, um corpo mais forte. Ele vai aguentar mais tempo correndo e correndo bem, tá? Um corpo menos forte, ele aguenta menos tempo correndo, ele tem mais chance de lesão. A alimentação, para o corpo conseguir correr bastante tempo, conseguir correr bem, ele tem que receber o combustível correto, né? Você tem que ter aí um corpo muito bem alimentado e também não pode estar carregando peso à toa, né? Então, quanto mais você tiver aí com um corpo com menos gordura, né? Isso ajuda demais, tá bom? Opa, tô vendo aqui que tem comentários. Eu não vi os comentários, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui os comentários. Tava travado no comentário, eu vi que vocês estão comentando. E também tem que ter a parte mental muito bem alinhada, né? Vamos lá, aqui os comentários da Vitória. A cada dia tenho acreditado que seja possível, mas penso em fazer algumas meias antes de uma maratona. Perfeito. É bom fazer aí, ó, umas 4 meias antes de fazer uma maratona, tá? Por que 4 meias? Porque você fica experiente numa distância de 21 km, para daí você ir para uma distância de 42. Você faz cada vez melhor uma distância de 21 km para ir para 42 km. Precisa? Não. Não precisa, mas é melhor, tá? Porque tem gente que já quer fazer 42 km. Antes, beleza, vamos fazer um 21 pelo menos, 21, daí a gente vai para 42. Mas se você quiser fazer bem, respeitar muito bem o processo, vamos lá, vamos fazer um ciclo melhor, com mais meias, né? Para você fazer 42 km. Você não precisa ter pressa para fazer 42 km, tá? Geralmente aí o mais recomendado é você ter aí pelo menos uns 2, 3 anos de corrida para fazer seus primeiros 42 e passar por todas essas etapas, tá? Então, mas dá para fazer em 1 ano, desde quando você começou a correr, em 1 ano tá fazendo uma maratona. Claro, vai ser uma maratona não tão... às vezes você não vai conseguir correr ela inteira, às vezes você vai sofrer um pouquinho mais, mas é possível, tá? Só que tudo depende muito do que você deseja, né? Eu trabalho com vários alunos, tem aluno meu sonho é fazer uma maratona, essa pessoa ela quer fazer isso quanto antes, beleza, a gente vai fazer uma maior preparação para ela fazer isso quanto antes. Agora não, igual a Vitória, não, eu quero me preparar melhor e tal, né? Beleza, isso é melhor ainda, e daí a gente vai trabalhando e ela chega mais preparada para esses 42 km, beleza? Deixa eu ver mais comentários aqui. A Thaís, eu comecei em fevereiro, não corria nem 1 km. Hoje eu faço 8 km em 48 minutos, porém me sinto bem cansada. Estou tentando chegar aos 10 km. Boa, Thaís, parabéns. Olha só, a tua evolução tá gigantesca. Em fevereiro você não corria nem 1 km e já tá fazendo 8 km. Isso é bom, tá? Esse sentimento de cansaço é por quê? Porque tá no teu limite isso aí. O que você deve fazer? Você deve... e assim, você corre 8 km em 48 minutos. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma calculadora... Só pra gente fazer umas contas. Eu não sei se você usa relógio, alguma coisa pra correr. Mas vamos lá. Você faz 8 km em 48 minutos. O que é muito bom. Tá? Isso dá um pace de 6, tá? Uma velocidade de 6 minutos por quilômetro. Tá? Não sei se você entende essa terminologia. Mas se você marca no aplicativo, alguma coisa no relógio, você vai perceber que isso dá um pace de 6. Próxima corrida, faz num pace, numa velocidade mais leve, 6,30. Você vai ver que você vai conseguir correr até mais do que 10 km. Porque o segredo está na intensidade. Se você corre sempre numa velocidade que você fica muito cansada, você está correndo no teu limite. Então começa a correr mais devagar que você vai explorar distâncias maiores. Tá? Não tem problema nenhum correr mais devagar. É correndo mais devagar que a gente desbloqueia distâncias maiores, tá? A maior parte dos treinos para quem quer fazer distâncias maiores, elas vão ser distâncias bem leves. Para quê? Para desenvolver resistência. Então tem que desenvolver resistência, tá bom? E não sei se tem acompanhamento, se tem segue alguma metodologia de treinamento. É o que eu recomendo para você evoluir cada vez mais, tá bom? É a melhor maneira aí de você evoluir, beleza? A Geni, o treinamento para fazer uma maratona exige muito treinamento na semana? Igual eu respondi ali, Geni, pelo menos 4 vezes na semana dá para treinar muito bem para uma maratona, tá bom? Dá para treinar legal. Pelo que a gente já trabalhou junto, Geni, você é uma pessoa que consegue fazer totalmente. Só que você tem que ter na cabeça no quê? Que é muito mais resistência do que velocidade. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de velocidade.
Então, primeira maratona é treinar para você ir desbloqueando distâncias, sem pensar muito em pace, em ritmo, tá bom? Então, é depois que faz a maratona, que daí a gente vai pensar em melhorar a velocidade e tal, se quiser, beleza? Mas assim, 4 treinos na semana dá pra fazer muito bem. A Viviane, bom dia, hoje consegui fazer 2,3 km, muito bom, parabéns Viviane, correndo muito mais caminhando, show de bola Viviane, segue nesse caminho que vai evoluir cada vez mais, correndo leve, caminhando, que vai dar boa. Bora que vamos, parabéns, show! A Thaís, eu corro 3 vezes na semana e 2 dias de fortalecimento, porém sempre o dia da corrida após o fortalecimento. Sinto dores na perna. Meu melhor dia de resistência é na segunda-feira. Tem que ver o tipo de fortalecimento que você está fazendo, porque o teu fortalecimento ele não pode atrapalhar a tua corrida. Então tem que ver como é que está sendo feito esse teu treinamento. Se a tua prioridade está na corrida, o fortalecimento ele tem que mais te ajudar do que te atrapalhar. Então às vezes está trabalhando muito pesado no fortalecimento e não está recuperando para você correr. Tá bom? Tem que ver isso. Mas experimenta correr mais leve também, tá? Sim, ó, segunda é melhor pra você estar descansado de sábado e domingo. Sim, o corpo tá mais descansado e corre melhor. Então é interessante você fazer o teu treino mais longo nesse dia, tá? Que você vai aguentar mais. A Geni, quero sim, só que vai demorar um pouco ainda. Preciso me preparar com mais tempo, exatamente. Mas assim, preciso de preparar com mais tempo, e se demora demais, né? Às vezes você nunca vai pra uma maratona. Mas é você determinar, ponto. Agora é a hora que eu quero treinar para uma maratona, tá? O que eu tenho que fazer? Daí que é bom ter uma orientação. Bom, como é que tá meus 5 km? Eu já posso ir pro 10? Beleza. Como é que tá meu 10 km? Já posso ir para uma prova de 21? Ou não? Tem que melhorar o 10. Então, só que isso sozinho a gente não sabe. Por isso que é interessante você ter aí uma orientação. É o que eu tô te explicando aqui, né? Aqui a live já te dá um guia, né? Para você fazer melhor. Olha... A Geni, que notícia boa, obrigado pelas dicas, tamo junto, Viviane, obrigado. Meu amigo está sentindo muito a panturrilha, não está conseguindo correr muito. É porque sobrecarregou, tá? A panturrilha dele, correu mais do que deveria, mais do que o corpo aguentava e sentiu dor, lesão. O que deve fazer? Recuperar essa panturrilha antes de voltar a correr. A gente vai falar sobre isso na live de hoje das 20 horas, tá? Chama teu amigo para assistir hoje, 20 horas, eu vou estar ao vivo com uma fisioterapeuta, minha fisioterapeuta parceira, tá? Que a gente vai falar sobre dores, sobre lesão, o que fazer quando tiver dor, o que não fazer, tá? Mas isso é muito a carga do treinamento. A pessoa tá correndo mais do que o corpo aguenta, sente dor, sente dificuldade. Tá? Muitas vezes lesiona. Por quê? Porque a musculatura não estava preparada para receber aquele estímulo, tá bom? Às vezes correu muito mais rápido, às vezes correu muito mais distância, tá? Então, acontece isso aí quando a lesão sempre vem por uma sobrecarga, tá? Só que, às vezes, mas eu segui um treinamento certinho, às vezes o teu corpo estava mais fraco para aquele tipo de treino. Então, tem que preparar ou fazer um treino de acordo, né, com como é que tá o teu corpo, com o teu condicionamento atual. Por isso que é interessante ter alguém te ajudando nisso, né? Ou você trabalhar bastante fortalecimento aí pro teu corpo aguentar mais, né? Um treino mais pesado. Mas tem que equilibrar os dois junto, né? Fazer um treino que o corpo aguente junto com um fortalecimento aí pro teu corpo aguentar mais, tá? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, mais perguntas, vão mandando aí, tá bom? Eu consegui nessa live te mostrar que é possível fazer uma maratona? É simples, não é nada diferente do que você está treinando 5, do que você está treinando 10 e você está treinando para 21. Só que tem que treinar mais. Viviane, vai ficar salva assim, tá? Depois, quando eu terminar, vai ficar salva aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Se você não tá ao vivo, se você não tá ao vivo, das 20 horas, das 30, das 29, das 20, vai ficar salva também, tá? Para você receber esse material salvo, né? Ele vai ficar salvo aqui no perfil do Instagram. Mas no meu Instagram, se você ver o link que tá na minha bio, é o link do meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram eu coloco lá as lives salvas, eu aviso lá quando vai ter live. Então eu recomendo você entrar no meu canal do Telegram para você receber aí todos os comunicados, as lives. Lá eu mando um áudio também ali fazendo um resumo da live, tá? Para quem não assistiu inteira, então eu trago só os melhores momentos, só a parte mais importante que vai fazer mais diferença, tá bom? Então, te convido para entrar no canal do Telegram, tá? Tá no link
da minha bio aqui do Instagram, tá bom? Se você está assistindo gravado, eu vou colocar o link aqui abaixo, beleza? Vamos lá, pessoal, aproveita para tirar suas dúvidas pra gente conversando aí. A Pri e eu que achava que era só sair correndo. Realmente, ter treinador é fazer tudo, sem pressa faz toda a diferença, exatamente. Isso aí, Pri. E assim, não é porque tem treinador que você vai avançar muito rápido, né? Geralmente se avança muito rápido no início. Por quê? Quando você tem menos condicionamento, quando você tem vamos pensar uma pessoa que está sedentária. Ela vai evoluir muito, porque ela tem muito espaço de melhora. Só que num ponto que ela evoluiu, assim, vamos pensar uns 3, 4 meses, 5 meses que ela já evoluiu bastante, a evolução ela não vai ter a mesma proporção. A evolução ela vai ser menor. Por quê? Porque o espaço de melhora já é menor, tá? Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito a cabeça, principalmente dos meus alunos. Que é o que? A pessoa, em um mês, saiu de 35 minutos nos 5 km e fez 30 minutos. Isso é uma evolução esperada até de uma pessoa que tem pouco condicionamento, né? Então, ela avança muito no início. Só que ela já está com um condicionamento melhor. Então, ela tem menos para avançar. E daí ela já coloca, minha próxima prova eu quero fazer 5 km para 25 minutos. E eu falo, não, pelo amor de Deus, tipo, você tem que pensar em fazer em 29 minutos e 30 segundos. É avançar 30 segundos, tá? Para a próxima. Outra é mais 30 segundos. E olha lá ainda, a gente tem que pensar em avançar pouquinho a pouquinho depois que já se evoluiu bastante. Só que muitas vezes na cabeça de quem já evoluiu muito ali no início, pensa que, opa, agora sempre eu vou evoluir 5 minutos nos meus 5 km, e tanto nos 10, nos 21, mas não. A evolução ela vai ficando cada vez mais difícil, né? Vamos pensar nas Olimpíadas. Vocês estão vendo as Olimpíadas aí? As Olimpíadas, você não vê recorde mundial, são poucos recordes mundiais, né, que estão sendo quebrados nessas Olimpíadas. Então você vê os mesmos atletas que fizeram as Olimpíadas nos anos passados, não estão batendo os próprios tempos nessas Olimpíadas, depois de 4 anos de treino. Por quê? Porque a evolução de quem já está muito bem, ela é muito difícil. Às vezes é muito difícil da pessoa bater o próprio tempo, tá? Ainda mais que eu vi muita coisa na Olimpíada que a alimentação lá tá com pouca proteína, né? Que estão fazendo uma Olimpíada sustentável na Vila Olímpica lá. Alimentação praticamente vegana, né, vegetariana, e os atletas estão sentindo muita falta de proteína e por isso estão fazendo tempos piores, né? Não tem nem ar-condicionado nos quartos lá, né? Tipo, tá uma bagunça lá para os atletas. E isso resulta no quê? Que às vezes o treinamento não funciona por alimentação e descanso que não estão sendo muito bem feitos pelos atletas lá. Tá? Então tudo isso influencia e tudo isso você leva para você aí também, né? Mas pensa que você evolui bastante no início, depois é mais difícil, tá? Sobre evolução de tempo, né, principalmente de velocidade, é assim. Só que uma evolução de distância, ela é muito mais possível, ela é muito mais realizável, tá? Então, se você, para você hoje, né, qualquer pessoa que está aqui, fazer uma maratona 42 km não é algo tão difícil, tá? Porque não é o teu limite, você pode correr muito mais que 42 km, tá? Pode correr 50, pode correr 80, pode correr 100, é totalmente possível. Existe um caminho, independentemente do teu condicionamento, tá? Independentemente do teu condicionamento. Eu vou até contar uma história aqui, na minha primeira corrida de 100 km, imagina, né? Eu já fiz corridas aí de 100 km e até mais do que isso. Mas eu fui para uma corrida de 100 km em abril de 2012, em 28 de abril de 2012, na cidade de Ponferrada, na Espanha, no caminho de Santiago da Compostela. Não sei se alguém já ouviu falar desse caminho, é um caminho muito famoso, um caminho, acho que até religioso lá da Espanha, né? Eu não fui por causa do caminho, eu fui por causa de uma prova lá que tinha lá de 101 km, 101 km dos Peregrinos, o nome da corrida. E eu tava na largada, tava eu e um amigo meu português lá, na época eu morava em Portugal. E nessa largada tinha um senhorzinho na largada da corrida. Um senhor, devia ter lá seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Ele tinha uma barriga um pouco avantajada, não parecia com as outras pessoas que estavam ali, com os outros atletas, né? Com os outros corredores que iam fazer aqueles 100 km. E uma bengalinha. E eu olhei pro meu amigo assim, a gente meio que, sabe, você olhou assim, tipo,
pensando, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, meu, nada a ver esse cara tá aqui, né? Ele não vai conseguir, né? Tipo, meu, rolou aquele julgamento. E naquela época eu era muito novo, naquela época eu não conhecia tanto sobre corrida, tá? Não era treinador ainda, então não me julgue. Mas eu pensei isso naquela época, tá? Julgando mesmo pelo corpo, pela idade e tal. E olhando aquilo, tipo, pô, esse cara não combina com as outras pessoas que estão aqui, né? Aí, beleza, começou a corrida. A gente terminou, eu terminei em 14 horas e 40 minutos. Era uma corrida, passava por muita subida, descida, era praticamente bem montanhosa o percurso, né? Todo por estrada de chão. Passava até por algumas trilhinhas, muito barro, choveu, tava frio, tava muito frio. A gente não passou por neve, mas tinha neve assim nas montanhas mais próximas. E beleza, o horário da largada tinha sido, não sei se 9, 10 horas da manhã, mas tinha sido de manhã. E com 14 horas e pouco de prova, a gente já chegou ali próximo da meia-noite, meia-noite, assim, na chegada. A gente chegou, o que aconteceu? A gente estava num hotel próximo da chegada e foi dormir pra gente sair, pegar o carro e voltar para Lisboa, para onde a gente morava, logo na manhã. E aquela corrida, ela tinha 24 horas de tempo limite. Ou seja, o que aconteceu? Na hora que a gente estava saindo, na manhã ali, que era tipo 7 horas da manhã, ainda tinha gente chegando na linha de chegada, porque a prova só ia terminar lá pelas 10 horas da manhã, né? Tipo, 10 horas da manhã acabou, ninguém mais pode chegar. E na hora que a gente pegou o carro indo embora, a gente passava do lado ali da chegada, sabe quem que estava chegando? Aquele senhor, ele estava concluindo os 101 quilômetros dele. E ali, eu, tipo, olhei pro meu amigo e eu, não. Sabe aquele olhar, tipo, cara, não dá pra acreditar que eu achei que ele não ia fazer, ele fez. E a gente meio que se olhou assim, tipo, não é possível. Tipo, a gente tava errado, né? O cara foi lá e fez. E essa foi uma das vezes que mais me marcou na minha vida, até porque eu conto aqui pra vocês, tipo, 12 anos depois, que eu lembro muito disso. E eu comecei a observar muito isso. Observar pessoas, tipo, fora do padrão, né, fazendo isso. E lá em Portugal, na Europa, comecei a observar muito isso. E comecei a observar como era possível e que existia um caminho, né, independente do peso, da idade, né, do nível de condicionamento. Meu, é possível fazer muito mais. Então, muitas vezes, para aquela pessoa, às vezes, pessoas com a mesma idade, com o mesmo peso, às vezes não acreditam que pode nem correr 5 quilômetros. Mas, meu, exemplo lá do cara fazendo uma prova de 100 km. Eu não tô falando que é pra você fazer uma prova de 100 km, mas eu tô te mostrando que é possível você fazer muito mais do que você pode fazer hoje, do que você faz hoje. É possível você fazer, tá? E eu trabalhei com muitos alunos durante muito tempo que aconteceu isso. Eu lembro uma experiência agora como treinador. Em 2016, né, eu tava treinando um grupo de alunos para uma corrida que chama El Cruce de los Andes, lá na Argentina. E daí, era um grupo, e daí alguns amigos, 2 amigos de um dos alunos que estavam treinando para essa prova de 100 km, eles, a gente também quer participar. E tava há 6 meses, né, da prova. E aí, um deles deu, beleza, vamos lá, eu treino vocês, bora que vamos. Meu, um deles não aguentava correr nem 10 km continuamente. E eu não tinha tanta experiência assim em treinar pessoas naquela época que não tinham um condicionamento tão bom. Eu treinava muita gente que já corria bem, né? E daí chegou aquele cara e eu falei, cara, o que eu vou fazer, meu? Só que eu, tipo, meu, vamos tentar, né? Mas no fundo eu falava, não vai dar certo, não vai dar certo. E beleza, começamos a treinar e melhorar ele ali, comecei a trabalhar a velocidade. E ele já tinha mais de 50 anos, tinha 50 e poucos anos, tá? E a gente ia pros treinos, teve um treino que eu lembro, foi um treino na estrada da Graciosa, aqui na estrada que liga Morretes com Curitiba aqui. Curitiba na região metropolitana. E a gente descendo, fazendo um treino, acho que de 30 km, a gente já tava melhor. Pô, ele caiu, assim, desmaiou no meio do treino. E ali eu falei, e faltava 2 meses pra prova. E aí eu falei, deu tudo errado, já não vai dar certo e tal. Eu comecei, né? Só que ele levantou depois, tá tudo bem. Acho que deu uma baixa de energia, acho que baixa de glicose nele, alguma coisa assim. Mas depois comeu e continuou.
Mas eu vi ali, deu tudo errado, né? E tal. Só que ele continuou a treinar, continuou a fazer, eu prescrevia treino, ele começou a fazer mesmo eu não acreditando naquela época. E ele foi um dos que fez a melhor prova de todo o grupo. Era um grupo lá de 8 pessoas. Ele conseguiu correr muito bem, foi o que ficou mais feliz de todos de ter terminado aquela prova nas montanhas da Argentina. Tá? A pessoa que começou que não aguentava nem 10 quilômetros. E em 6 meses fez lá uma prova de 100 km. Claro que isso é bastante? É. Era o ideal? Não. Mas era o sonho dele, ele foi lá e realizou. Então é possível, existe o caminho. E mesmo na época, eu sendo uma pessoa mais inexperiente nesse tipo de treinamento, hoje eu sou uma pessoa que não trabalho só com isso, mas a minha prioridade é trabalhar com pessoas que estão começando a correr, que correm mais... Que não são corredores tão rápidos, não são corredores assim, nossa, que correm super bem, não. Eu curto e o meu papel é trabalhar mais com pessoas que estão começando, pessoas que correm aí distâncias menores e querem fazer maiores, é mostrar para as pessoas que elas podem correr muito mais do que elas acreditam que conseguem. Então esse é meu papel hoje, mas na época não era. E, ter visto aquilo acontecer, foi sensacional. E ver aquela história, né, aquela pessoa que vai carregar para a vida dela, essa história de superação, né? E imagina, os outros que estavam muito mais preparados do que ele, fizeram uma prova pior, não ficaram tão felizes com a prova, né? E claro que isso depende de cada um, mas o cara que estava menos preparado de todo mundo, treinou, e eu mesmo achando que ia dar errado, ele foi lá e fez, e deu certo, tá? Com mais de 50 anos, uma pessoa, é uma parada que não é provável, só que existe o caminho. Não sei se você quer seguir um caminho assim, mas o que eu quero só, em resumo, pra gente finalizar isso aqui, pode ir mandando perguntas pra gente finalizar também, tá? Mas pra eu finalizar minha fala, é que você pode muito mais do que você acredita que consegue na corrida. Você pode muito mais, existe um caminho. Quanto mais tempo de preparo, melhor. Só que se você quer fazer isso antes, sim, existe um caminho e a gente traça esse caminho pra conseguir. Melhor dica que eu te dou é ter acompanhamento, porque você vai estar fazendo o treinamento certo para alcançar isso. Eu não estou falando nem ter o acompanhamento comigo. Claro que eu gostaria muito de te ajudar, de te treinar, mas pode ser com outro treinador, mas tenha um acompanhamento, tenha uma ajuda, siga uma metodologia, senão você sempre vai esbarrar em algo. Você vai chegar num limite e daí você muitas vezes vai achar que não é possível, mas sim, existe um caminho, tá? Então eu quero te mostrar para você que existe um caminho, se você seguir esse caminho, você vai correr muito mais do que você acredita que consegue. Fechou? Vamos lá, perguntas para fechar, pra gente finalizar o nosso papo de hoje. Bora que vamos. Vamos lá, o Júnior entrou aqui também. Júnior tem alguma dúvida? Se tiver, o Júnior também. O Júnior é outro exemplo de um cara que começou no ano passado, não corria nem 5 km continuamente, já fez aí agora esse ano 2 meia maratonas, que são 21 km, e está treinando para a primeira maratona dele. Ou seja, eu tenho certeza que no início ele não acreditou que era possível correr 42 km, nem se passava isso na cabeça dele, só que ao longo do treinamento ele foi melhorando, foi vendo que era possível. Ele, agora vai. Mesma coisa da Eliana que está aqui, que não corria 3 km continuamente, mesma coisa, mesmo caminho, tá? E tá aí agora treinando para 42. Bora que vamos, pessoal. Vamos lá, não temos mais perguntas, dúvidas, nem nada, comentários, senão a gente encerra o nosso papo aqui de hoje. Já aproveito para te convidar para o nosso bate-papo das 20 horas, que vai ser com a Eliana, que está aqui ao vivo. Ela é nossa fisioterapeuta aqui da equipe, e a gente vai bater um papo sobre lesão, sobre dor, né, o que fazer, o que não fazer, tá bom? Vai ser um bate-papo bem descontraído. Quem tiver ao vivo pode fazer perguntas ao vivo, tanto para ela quanto para mim, tá? A gente vai estar aí num bate-papo muito legal hoje às 20 horas. Tamo junto? Então eu agradeço demais a tua presença aqui. Espero que essa live tenha te ajudado, que essa live tenha desbloqueado alguma coisa na tua mente aí para você correr mais e melhor. Tendo dúvidas fora do horário da live, manda aqui no Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories, manda lá. Fechou? Tô quase ficando sem voz aqui. Vou fechar. Tchau, até mais.